Pode ser. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos aí na tela, que cada um possa aprender dos ensinamentos de Deus que eu tenho para os irmãos hoje. Como hoje é um dia especial, Dia dos Pais, eu gostaria de falar alguma coisa sobre os pais, incluindo como pai e mãe muitas vezes também, porque eu também criei meus filhos no tempo que tinha meu esposo, mas a mensagem, a palavra de Deus sempre foi eu que passei mais para eles também, né? Então, que cada um possa se lembrar dos ensinamentos que Deus, nosso Pai Celestial, tem para cada um de nós em Sua palavra. Então, vou ler alguma coisa que eu tenho aqui na meditação, alguns versos bíblicos que nos fala desse ensinamento, e gostaria de passar para os irmãos. Então, o título de que eu estou começando a ter, o melhor legado de um pai. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que, que não sejas daqueles que. Deixa eu começar de novo, comecei errado o verso bíblico aqui. Espera um pouquinho, está tão pequena essa letra. Então, somente guarda-te a ti mesmo. Guarda bem a tua alma, que não somente te esqueça daquelas coisas que o teu Deus te dá, visto que se não aprenderdes do teu coração todos os dias da tua vida, as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, quer dizer aqui que um pai tem como passar para os filhos e os filhos passar para os filhos deles também, né? E a mensagem, a palavra de Deus, nós possamos passar para os nossos filhos e eles passarem para os filhos deles também, para os nossos netos também. E para aí para frente, que cada um possa passar para a sua família e esse legado possa ir à frente, a palavra de Deus, né? Que cada um não se esqueça disso, de passar para a sua família. Então, diz assim, ó, entre muitas histórias que a Bíblia conta sobre o legado de pais para seus filhos, uma das que se destaca é de José, filho de Jacó, que é uma história muito linda que tem na Bíblia, né? Falando de José, filho de Jacó. Desde pequeno, José aprendeu o amor e o temor de Deus. Muitas vezes, na tenda de seu pai, sob as estrelas da Síria, ele ouvia a história da visão noturna de Betel, da escada que ligava o céu e a terra, e dos anjos que por ela subiam e desciam, e daquele trono que lá em cima se revelou a Jacó. Então, lá de cima, Deus revelava a Jacó tudo que tinha também, né? Nessa escada que José, a história que que Jacó contava para o seu filho José. Ele também conhecia a história da luta ao lado de Jaboque, quando quando abandonando os pecados que acariciava, Jacó se tornou vencedor, recebeu o nome de príncipe com Deus. Então, um nome muito lindo que ele recebeu após não cometer mais os pecados que ele cometia, príncipe com Deus. Em comunhão com Deus, por meio da natureza e do estudo das grandes verdades passadas, como um tesouro sagrado, de pai para filho, ele ganhou força mental e firmeza de princípio. Tá dando coisa no meu celular. No momento decisivo de sua vida, quando fazia aquela viagem terrível da casa de sua infância em Canaã para o cativeiro que o aguardava no Egito, olhando pela última vez as colinas distantes que escondiam-se de todos os seus parentes, José se lembrou do Deus de seu pai e ele se recordou das lições da infância e a sua alma se encheu de determinação e a ser fiel, agindo sempre como convém a um súdito do rei celestial. Então, ele, quando estava saindo do Egito ali, que foi vendido, né? Ele se lembrou de tudo que o pai dele ensinava para ele. E aí ele viu que ele tinha que ser fiel também, porque era o que o pai dele sempre ensinava, as mensagens da Bíblia para ele, de Deus, e que ele deveria ser um servo fiel também, e ser ali agindo como sempre, como convém a um súdito do rei celestial. Na vida amarga de estrangeiro e escravo, entre as cenas e os sons do vício e das tentações do culto pagão, cercado por todas as atrações de riqueza, cultura e esplendor da realeza, José se manteve firme
ele tinha aprendido a lição da obediência ao dever, a fidelidade em todas as situações. Desde a mais simples até a mais elevada, preparou-se para a sua capacidade, para o mais alto serviço. Então, não importava o que ele tinha sido no passado, mas lá ele venceu todas as tentações. Naquela casa rica, onde ele começou a trabalhar, com todas as tentações, com todas as coisas fora do dever de Deus, né? José se manteve firme, porque ele conhecia, ele teve um fundamento que cada pai, cada mãe deve passar para os seus filhos, porque ele não vai fazer coisa errada se ele aprendeu na infância. Ele pode até se desviar um pouco dos caminhos de Deus, mas ele vai ver que ele está fazendo errado e pode voltar a qualquer momento, porque Deus vai estar sempre tocando no coração dele o que ele deve e o que ele não deve fazer, né? Então, assim, então tem assim para refletir ali embaixo assim, que legado deixou para os seus filhos quando um de nós partir aqui dessa terra? Qual foi o legado que nós deixamos para nossos filhos? Da palavra de Deus, do que nós aprendemos? Temos que pensar muito nisso, né? Passar para eles a palavra de Deus, assim como Jacó fazia com seus filhos, como ele passou para José, e José, numa terra distante, ele não desobedeceu, porque ele tinha fundamento no que ele tinha aprendido. Continuando ainda a outra página, que manda nos ler em Provérbios, né? Em Deuteronômio 6, assim que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então não tem hora para nós falar para nossos filhos a palavra de Deus, dos ensinamentos da Bíblia, né? A qualquer hora do dia ou da noite devemos falar para ele dos ensinamentos de Deus, né? Então conta mais uma história aqui assim: uma vez antes de me casar, escutei de um pastor que eu estava prestes a entrar na maior escola que eu poderia imaginar. Então, um pastor falou para uma senhora isso ali, né? Em todos esses anos de casada, e hoje com 2 filhos, confirmo que aquelas palavras eram verdadeiras. A família é uma escola para a eternidade. E o texto inspirado diz: a família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se formarão para entrar numa escola superior das mansões celestiais. Isso é a de Deus. Então, o que nós passamos para os nossos filhos, o que a gente fala para eles é uma preparação. Quando eu falo para uma criança, é uma preparação para a escola do céu, para a escola da igreja, para tudo. O que nós ensinamos, como diz ali, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Um dos propósitos de Deus ao criar a família foi, sem dúvida, aprimoramento mútuo, caráter de ser humano. Todas as mais altas virtudes podem ser aprendidas e melhoradas nos bastidores do lar. É no lar que tudo começa, inclusive o céu. Que maravilha essa frase aqui, né? É no lar que tudo começa, inclusive o céu. Se nós estamos bem preparados ali, nós vamos achar o céu um lugar bom. Como era na nossa casa, ali é a entrada para o céu também. Se nós não gostarmos de ir para o céu, também não vamos gostar da nossa casa, de aprender as palavras de Deus, de aprender na nossa infância, né? As influências educativas do lar são uma força decisiva para o bem ou para o mal. Elas são, em muitos aspectos, silenciosas, graduais, mas sendo extraída na direção certa, se tornam um fator de grande alcance em prol da verdadeira justiça. Isso está em conselhos aos professores e pais e estudantes. Você, veja o círculo do lar como uma escola em que vocês estão preparando seus filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. Para refletir, os princípios ensinados e vividos no meu lar têm ajudado a tomar cada membro da minha família a cumprir seus deveres aqui nesta terra e se preparar para a vida eterna? E a gente possa pensar nisso também, né? Se o que nós estamos passando para nossos filhos aqui está ajudando eles a se preparar para a vida eterna. Gostaria de ler um verso da Bíblia aqui, que já até li na meditação, mas quero repetir para os irmãos assim: essas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás, deitando e levantando, e caminhando aonde estiveres. Então, isso se encontra em Deuteronômio 6, no verso 6 e 7. Erguendo um altar na família. Então, aqui está falando como é que nós vamos erguer esse altar na nossa família. Muitos lares cristãos estão abandonando o altar da família. Eu achei muito importante essa parte, o que vem a ser o altar da família, né? Muitos estão sofrendo para enfrentar este mundo pós-moderno, que se caracteriza pela falta de valores morais, individualismo, pluralismo e predominância do amor ao lucro, onde os pais não têm muito tempo para os filhos por causa desse ganho, desses valores, por lucro, por tantas coisas mais, né? Como consequência, a maior parte do tempo é dedicada na busca pelo sucesso e ao sucesso material. Falta de tempo para reunir a família, em adoração ao culto doméstico. No entanto, uma fonte inspirada nos adverte. Então, aqui está nos advertindo como é ruim nós não ter tempo para a nossa família, para reunir-se com os filhos e orar, né? Então, assim, nos adverte. Contudo, nesse tempo de perigo terrível, alguns que se dizem cristãos não celebram o culto doméstico, não honram nem oram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Tem pai que não ensina os filhos a temer a Deus, né? A honrá-lo no seu lar. Não tem tempo para ensinar os filhos no caminho do Senhor, né? Uma vez uma irmã procurou um pastor e disse a ele que estava muito triste, porque seus filhos adolescentes haviam deixado a igreja. E ele perguntou a que horas eles realizavam o culto doméstico em sua casa. E ela respondeu que era impossível reunir todos, devido ao conflito entre os horários de saída e os horários de chegada da família. E é o que a maioria faz hoje, né? Não tem tempo de reunir a família de manhã. Aí não tem tempo de reunir no final da tarde também, cada um chega no horário. E isso é muito errado. Que seja ao acordar o nosso filho da cama, já devemos orar com ele, se ele vai sair para o trabalho, se nós vamos sair para o trabalho, para que ele possa começar o dia nos caminhos de Deus, né? E continuamos assim, em uma outra visita a outra família, numa tarde de terça-feira, ele encontrou todos reunidos ao pôr do sol, no culto vespertino. Depois da devoção, o pastor perguntou ao pai quantos filhos ele tinha e quantos estavam na igreja. E ele respondeu que tinha 3 filhos adolescentes e que todos, graças a Deus, estavam na igreja. Aqui está a importância de agir e reunir os filhos no culto familiar. Que cada um possa pensar nisso, né? Ter um tempinho para Deus e para reunir a família no final, no começo do dia e no final do dia. Em todo lar cristão, os pais devem honrar a Deus pelo sacrifício da oração e louvor, tanto de manhã quanto de noite. Se o pai não tem tempo ou não está em casa, a mãe deve fazer isso, né? Era o que a maior parte eu fazia com meus filhos. Então, não me arrependo até hoje e acredito que eles também são muito gratos de ter aprendido quando criança, as horas que a gente estava junto, quando lia a Bíblia junto, quando cantávamos hinos junto, né? Como o Elton deve estar bem lembrado, que uma vez, quando criança, eu e ele, num culto de pôr do sol, nós estávamos cantando e ouvimos uma voz dentro do quarto. Me lembro até hoje, como se fosse isso. O Elton era bem pequeno. E essa voz cantava o coro do hino que nós estávamos cantando face a face. Então foi muito maravilhoso aquilo. Eu falei assim, meu Deus, Deus já esteve dentro da minha casa, Ele não me abandonou. Que Ele possa continuar a estar comigo sempre e na casa de meus filhos e cada um de vocês, irmãos aí do outro lado. Que a gente possa buscar a Deus de todo o coração, para que Ele não nos deixe, não nos abandone e que a gente possa se preparar para estar um dia nas mansões celestiais. Continuando mais um restinho aqui, diz assim: em todo lar cristão, os pais devem honrar a Deus pelo sacrifício da oração e louvor, tanto de manhã quanto à tarde. As crianças devem aprender a respeitar a reverência na hora da oração. Tem culto que às vezes os pais fazem e os filhos não respeitam. Tem que ensinar desde pequenininho. Me lembro lá na igreja que o Pedro faz oração
menino dele, pequenininho, lá na hora que ele vai fazer o lanchinho dele, e ele se ajoelha junto com o Pedro, tão bonitinho, fazendo oração, diz olhinho fechado. Como é bom quando os pais ensinam a criança a ter reverência. Que a gente possa fazer isso com nossos filhos, né? Saber que na hora da oração é uma hora de respeito, não devemos estar com os olhos abertos, olhando as coisas ao nosso redor, e com um celular, ou uma televisão, ou um rádio, ou uma coisa ligado que possa fazer barulho. Aquela é uma hora de nós nos conectarmos com Deus. É dever dos pais cristãos, pela manhã e pela noite, construir ao redor de seus filhos um muro de proteção por meio da oração fervorosa e da fé persistente. Então, quer dizer que a nossa oração é como se fosse um muro em volta de nossos filhos, para que eles possam ser protegidos por dia inteiro. E se for na noite, que eles já possam ser protegidos durante aquela noite, que Deus os proteja, né? E em qual desses exemplos acima o seu lar se encontra? Daquele pai que não teve tempo para se reunir com os filhos, que não tinha tempo para eles porque chegava cada um numa hora? Ou aquele pai cristão que se reuniu junto com os filhos de manhã e à tarde e todos estavam na igreja, todos continuavam com ele? Então, que a gente possa meditar muito isso ali. Mais um pedacinho assim da outra meditação que nos diz assim: a mensagem é clara. A educação dos filhos é a maior jornada que requer dedicação, amor e disciplina. Os pais têm que ter disciplina com os filhos também, para que eles aprendam que quem manda ali é o pai, né, ou a mãe que está junto com eles, e que eles devem respeito ao pai e à mãe e a Deus. Assim como um agricultor colhe o que semeia, os pais colherão o fruto do seu trabalho, ao investirem na formação espiritual e moral de seus filhos. A responsabilidade é grande, mas a recompensa é ainda maior. Futuros homens e mulheres que mostrarão ao mundo o poder e a excelência da influência cristã. Como você está aplicando esses princípios em sua jornada como pai ou mãe? Que passos específicos você está dando para preparar o solo do caráter de seu filho? E a gente possa meditar nisso, né? Como é que a gente está preparando os nossos filhos para isso? Gostaria de ter um verso bíblico que eu gostaria de ler. Eu fui lendo só as meditações e deixei o verso aqui para trás, que eu gostaria de ler em Lucas 22. Lucas 22, e no verso 41, no verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E no verso, Lucas, poxa, eu virei a minha página aqui, não vi que eu tinha mudado de página. Provérbios 22, 6 também, como já foi lido ali, né? E aqui ensina a criança no caminho que deve andar, se encontra em Provérbios 22, 5. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom as pessoas poder dizer isso, né? Se encontra em Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O verso é um pouquinho mais grande ali. Se algum irmão tiver vontade de ler esse verso, para nós aqui, eu gostaria que lesse. Levíticos, Levíticos 24, 15. Aqui, ó, Levítico 24, 3, ela diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva em tempo certo, a vossa terra, e dará a sua messe, o seu fruto, e a árvore do seu campo, o seu fruto. Mais embaixo, no verso assim, porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós me sereis meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que fosses, para que não fosses seus escravos, e quebrei os tendões do vosso jugo,
e os fiz andar por caminhos eretos. Então, aqui Deus está nos dando a sua palavra do que nós devemos fazer. Deus vai andar com nós se nós andarmos nos caminhos dele. Ele vai ajudar a cada pai a preparar o seu filho para a vida eterna. Aqui é a casa dos pais é a escola aqui na terra, que possa passar para os seus filhos a preparação para a igreja, para a vida deles quando adulto e para a vida eterna. E cada um dos irmãos possa meditar nessas meditações aqui. Eu tirei para o Dia dos Pais. Era um assunto que eu queria falar diferente, mas como era o Dia dos Pais, é uma grande responsabilidade que cada pai tem ao botar seu filho no mundo. Ali, como diz assim, não podemos semear uma coisa e querer colher outra, né? Se nós semeamos o bem, nós vamos colher o bem. Se semeamos o mal, se não temos tempo para cuidar dos nossos filhos e eles andarem por um caminho errado, não podemos culpar Deus. O filho é responsabilidade nossa. É nosso dever criá-lo nos caminhos do Senhor. Que Deus ajude a cada irmão aí do outro lado, a cada um de vocês, a cada pai, a cada mãe, a preparar os filhos para essa escola celestial, que aqui é a nossa preparação para o céu. Estamos nos últimos dias dessa vida aqui na terra, né? A gente sabe que Jesus está muito perto de voltar e Deus vai nos pedir conta dessa herança que Ele nos deu, que diz, herança do Senhor são os filhos. Então Deus vai nos pedir conta se nós não criar nossos filhos no caminho do Senhor. Amém?